Bom dia, meu irmão, minha irmã, sou Padre Damásio da comunidade hoje. Queremos nesse domingo, nesse dia do Senhor, partilhar a palavra. Hoje Evangelho de João, capítulo 14, versículos de 15 a 21. Jesus prometeu para os apóstolos, para toda a sua igreja, os discípulos também ele reuniram, os apóstolos não estavam sozinhos, ao contrário, estavam os discípulos, até a Virgem Maria. Jesus prometeu o Espírito Santo. Jesus disse, olha, virá sobre vocês o Espírito Santo, o Espírito prometido do Pai, o Espírito da verdade, vai recordar toda a verdade, vai ensinar até coisas futuras. A igreja não estava pronta, acabada, estava começando, estava em germe. Tudo que nós temos hoje na igreja estava em germe no início da igreja, mas não de forma explícita, a forma de celebrar a missa, de ministrar os sacramentos, até o sacramento do batismo. Depois foi se desenvolvendo, o Espírito Santo foi recordando e foi ensinando a igreja ao longo dos séculos. Por que o Espírito Santo assiste a igreja? Porque as pessoas começam, mudam de ideia, as pessoas morrem, vêm outras que não conhecem. Na história da humanidade, e mesmo na história bíblica, nós sabemos que as coisas mudam. Se não fosse a assistência do Espírito Santo, a igreja não conservaria a sua fé, os seus costumes, não desenvolveria o entendimento da própria fé e o modo de celebrar. A igreja não faria isso. Deus suscitou doutores, pessoas que tinham um dom para ensinar a fé. Deus reuniu concílios para afirmar aquilo que a igreja acredita. E assim foi construindo ao longo da história. Por isso que Jesus disse, eu vou recordar toda a verdade que vos ensinei. Irmãos, se tivesse recordado só os apóstolos tinham morrido e acabado. Não duraria um século a igreja, já seria outra religião. Mas como existe o Espírito Santo e essa promessa de Jesus nos acompanha, a igreja conserva a fé dos apóstolos e transmite de geração em geração com fidelidade. É interessante, como que a gente já vê os sinais no livro dos Atos Apóstolos que nós ouvimos hoje. São Pedro, aliás, Filipe, primeiro estava pregando e curando ali na Samaria. E aí os apóstolos ficaram sabendo, São Pedro e São João foram para lá e eles tinham recebido apenas o batismo. E aí eles então impõem as mãos e pedem o Espírito Santo sobre as pessoas que tinham ouvido a pregação de Filipe. E elas são confirmadas na fé. Olha que interessante, mas Filipe era apóstolo. Por que São Pedro tinha que vir e confirmar a fé ali dos discípulos? Porque Pedro tinha um papel especial. E assim ele demonstrou a autoridade que ele tinha, não só essa, também como nós vimos essa semana, ele que indica, ou escolhe, não indica, mas escolhe, diz para escolher uma pessoa para substituir Judas, escolheram Matias. Então Pedro tem um papel especial, ele é líder da igreja entre os outros apóstolos. E mesmo cada um foi para uma região, Pedro conservou esse dom, a primazia. Então, meus irmãos, sem o Espírito Santo você não entende o que é a igreja. Em comunhão com a igreja que você entende o mistério da igreja. Se você estiver fora da igreja católica, você não vai entender
a Igreja Católica. Porque você não está em comunhão, você não está dentro desse mistério da fé. Você precisa estar dentro da igreja, pedir o dom do Espírito Santo, escutar a voz daqueles que nos ensinaram, os doutores da igreja, para que a gente siga com firmeza e segurança o caminho de Cristo. Então que você, meu irmão, minha irmã, possa pedir o Espírito Santo. Não basta você ser batizado. Lógico que é importante, a porta de entrada, nos diz a igreja, é importantíssimo o batismo. Mas peça ao Espírito Santo para renovar este sacramento, a consciência deste sacramento, da importância do sacramento, do batismo, do crisma, a importância da Santa Missa. Sem o Espírito Santo, as coisas parecem que não têm muito valor. As pessoas não valorizam a vida, não valorizam a fé, o sacramento, as coisas mais sagradas não têm importância. É o Espírito Santo que nos faz compreender a riqueza da igreja. É o Espírito Santo. Então peça neste dia, neste domingo, o dom, a renovação do Espírito Santo, se preparando para a festa de Pentecostes. Deus te abençoe, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um bom domingo. Deus te acompanhe.